Salve, salve, meus queridos! Estamos aqui em mais um Canal Cultural, o seu programa de entretenimento, entrevistas, cultura e artes e tudo aquilo que a gente gosta. Aqui eu estou hoje com o meu querido amigo Rafael Freitas para fazer aquela entrevista marota. Rafa Freitas, como você tá, meu querido? Ei, boa tarde, Lucão. Agradeço o convite. Queria saudar todos que estão aí em casa assistindo aí na internet. E espero que tenhamos um bom bate-papo aí, falar um pouco das minhas produções. É isso? Exatamente. Ah, legal. O Rafa é complicado de definir porque o Rafa faz de um tudo também, né, Rafa? O Rafa escreve, o Rafa toca, é um grande compositor, toca violão e, enfim. Eu gostaria de falar com você a respeito disso, Rafa. Você é nascido em Penápolis. Como que foi esse começo? Como que você enveredou para as artes assim? Eu sou nascido em Penápolis, nasci aqui no mês de março de 85 e em casa, minha mãe é professora, né? Então ela sempre teve grandes leituras e por acaso eu já era uma criança de 8, 10 anos quando ela incursou na faculdade de letras. E então em casa sempre teve bastante literatura e inclusive literaturas muito diversificadas, né? E tive essa sorte de repente de ser uma criança curiosa, então eu sempre li muito, frequentava as bibliotecas públicas aqui da cidade, inclusive quando a biblioteca era na Ramalho Franco ainda, né? Então sempre fui um grande leitor, porque a gente, para conseguir se escrever de uma forma clara, a gente tem que ler de forma clara, interpretar as coisas de forma clara. E tudo vem com a prática, né? Então eu tive a sorte de ter grandes leituras na minha vida. Inclusive eu me recordo que o primeiro texto que eu tive, assim, teoricamente publicado, né, foi um texto que saiu no jornal local, se eu não me engano, o Diário de Penápolis, que quando eu tinha 8 anos de idade, que eu escrevi quando eu estudava na escola Joana Helena. A professora era a professora Lourdinha, que ela uma grande professora que dava muito estímulo para a leitura também. E ela resolveu publicar esses textos. Ela publicou 1 ou 2 textos meus no jornal, que inclusive um eu lembro que se chamava Quando Eu Nasci, que contava a história mais ou menos do meu nascimento, que era o que eu tinha ouvido até o momento, né? Minha mãe tem esse recorte até hoje, lá guarda com saudosismo lá na casa dela. E aí foi aí que começou a minha experiência na literatura, né? Sempre gostei de escrever e sempre exercitando isso, mas de uma forma profissional demorou um pouco mais de tempo. E como que foi? Hoje você tem um blog, né? Quer dizer, você já tem um tempo que tem um blog, e aí você começou a escrever. Como que é escrever para você? O que significa hoje a escrita na sua vida? Hoje eu penso que as coisas acontecem pra gente, né? Não com a gente, acontecem pra gente. E esse blog, eu sempre tive vários textos na gaveta, né? E é claro que não tão maduros quanto hoje, mas também não sei se a minha literatura é tão madura assim. Talvez seja uma ousadia dizer isso. Mas sempre foi muito difícil, e para quem não conhece esses caminhos, acessar esse mundo das editoras, né? Tanto é que hoje, quando eu visito uma escola como um escritor, por exemplo, as crianças até estranham, assim, porque a impressão que se tem na sociedade brasileira é que o escritor ele tá num patamar além das pessoas comuns, né? E não é isso, né? Escritores são pessoas comuns, né? Como qualquer outra. Então, eu sempre procurei editoras, embora quando comecei realmente a escrever e ter um trabalho um pouco extenso, ainda, pasmem todos que estão ouvindo, ainda não existia tanta internet assim no mundo, né? Então era mais difícil esse acesso ainda, né? A gente tinha que tentar descobrir os contatos de editoras, mandar esses trabalhos para avaliação através de correio, e às vezes ficava caro, porque também assim, estudante, não tinha tanto dinheiro. E aí quando surgiu esse universo aí do blog, na época do Orkut, né? Para quem lembra do Orkut, quando surgiu esse movimento do blog, principalmente do Blogspot, que era uma forma de se manifestar gratuitamente, eu lancei esse meu blog que se chama movidaletras.blogspot.com. Foi em 2010, maio de 2010. Esse ano o blog completa 11 anos de existência.
e tem muitas visualizações, muita aceitação, muito questionamento também, né? Que às vezes a gente escreve algumas coisas com um pouco de criticidade, aí cada um interpreta a sua maneira. Então, às vezes tem uns comentários lá que são até agressivos, às vezes tem comentários que são amorosos. Hoje, depois de 11 anos, eu percebo que naquele blog está, não toda, mas grande parte da minha vida e da forma que eu interpretava e pensava o mundo, né? Tem partes um pouco mais rebeldes, né, que já faz 11 anos, tem partes de momentos muito de euforia, o nascimento dos meus filhos. Então, assim, tudo está ali, às vezes de forma figurativa e metafórica, ou às vezes bem direto, assim, mas ali conta a história da minha vida nos últimos 11 anos. Já publicava lá com mais frequência, né? Agora eu estou publicando um texto ao mês, mais ou menos. E porque também, assim, a gente vai crescendo, né? Vai ficando mais velho, essa que é a palavra, e os nossos compromissos vão ficando maiores e tomando mais tempo. Mas ainda o blog ainda existe. Para quem quiser conhecer, é movidoaletras.blogspot.com. Rafa, vamos lembrar que você também, né, a gente vai chegar na música, mas você também tem livros publicados, né? E alguns contos, né, algumas crônicas, enfim. Conta pra gente como que é isso, como que foi. Quando eu comecei com o blog, em 2010, eu gostava muito de escrever poemas, né? Até que um dia eu fui assistir a Marina Colasanti, lá em São Paulo. E a Marina, para quem não conhece, vale a pena conhecer, né? É uma grande escritora. E a Marina, dentro do seu humor impecável, ela levantou lá um ouvinte da palestra dela e falou assim: "Ai, Marina, eu escrevo poemas, o que você acha disso? Como que eu faço para publicar isso?" E ela, numa educação assim extrema, falou assim: escrever poemas é para profissionais. Então, cuidado para não ser mais um e não ser medíocre. Depois desse dia, eu acho que eu nunca mais escrevi um poema. Também? Não fui eu que fiz a pergunta. Se tivesse sido eu acho que eu tinha rasgado todos os poemas que eu tinha escrito. Então, depois eu nunca mais escrevi poemas, porque eu gostava muito do poema e eu comecei a realmente reparar nisso, né? Que os clássicos, os autores clássicos, eles conseguem colocar nos seus poemas palavras e contextos que às vezes a gente, na nossa pequenez, não consegue. E aí fica muito amador realmente, né? Aquela questão de rimar amor com dor. Não que seja um problema, né? Mas não é uma coisa que me seduz mais. Então, eu comecei a escrever mais crônicas e contos. Eu sou apaixonado por contos, né? Um dos autores que eu mais gosto, que é um contista, filósofo, é o Sartre. Aquele livro O Muro eu já li diversas vezes. São contos maravilhosos, assim, a narrativa, a descrição dele é muito legal. E aí, então eu comecei a partir para outros campos, assim, estudar outras coisas diferentes além da poesia. Escrevi, se eu não me engano, em 2012, se eu não me engano, posso estar enganado, não, acho que foi um pouquinho mais para frente, 2014, eu escrevi um texto que chama Manual da Gestante. Não, foi 2012 mesmo. Manual da Gestante, que ele foi finalista do Prêmio São Paulo. O Prêmio São Paulo, quem dera, né? Ele foi finalista do Mapa Cultural Paulista. E saiu numa coletânea lá, o Manual da Gestante. Tem no blog também esse texto, se alguém quiser conhecer. Aí, depois disso, eu fui convidado pela editora Chiado, que é uma editora portuguesa, que também tem sede no Brasil. E publiquei 2 textos lá que saíram em 2 coletâneas, que chama Além da Terra, Além do Céu. Os anos eu não vou lembrar, mas foram 2 anos consecutivos, né? E já publiquei algumas coisas em jornais e tudo mais. E aí, como eu trabalhei bastante tempo com mediação de leitura e contação de histórias, que é um universo que me encanta muito, até mesmo como educador que sou, né? Então eu resolvi partir para o campo da literatura infantil. Já escrevi diversos textos, né? Mas como eu disse, essa questão da edição, de trabalhar com editoras é um pouco complicado e demorado, né?
E aí, até o momento, tem 2 livros, um de 2017, que se chama Theo e Sabiá, que saiu pela editora Franco, de Minas Gerais. E tem um que eu estou lançando agora, assim, já está quase edição esgotada, por incrível que pareça. Mas é um misto de crowdfunding com a editora dos Primos do Rio de Janeiro, né, que era uma proposta, inclusive, de espalhar a literatura infantil. Então, 30% dessa edição ela foi distribuída para escolas públicas do estado de São Paulo, do interior de São Paulo, da nossa região. Já fiz essa distribuição, inclusive. 2 escolas adotaram este livro, que eu não falei o nome do livro ainda, que é A Menina que Plantava Sonhos, que foi ilustrado pela Flora Santos, que é uma artista sensacional aqui de Penápolis. Eu acho que todo mundo tinha que conhecer o trabalho da Flora. É uma artista sensacional. E ele foi ilustrado pela Flora, editado pela editora dos Primos. Aí é claro que tive cooperação de vários amigos. O Ângelo Bacilli fez a paginação do livro. O Thiago Tonello ajudou a montar o crowdfunding, a parte das artes, né? A Flora fez as ilustrações, eu fiz o texto, a Ana Cláudia, professora, fez a revisão do texto. Então são todos amigos que colaboraram, né? Esses livros foram distribuídos. Então na parte infantil tem Theo e Sabiá de 2017, A Menina que Plantava Sonhos de 2020. Para quem quiser adquirir A Menina que Plantava Sonhos, eu tenho bastante não, tem alguns exemplares, né? Bastante não tem mais, porque foi muito legal a repercussão desse livro, né? 2 escolas de Araçatuba adotaram esse livro, e aqui uma turma do colégio adotou esse livro também. Então teve bastante procura, bastante venda. Gente de Roraima já comprou o livro. Legal, né? Porque é bem longe assim. E ele traz uma mensagem também, mas a ideia mesmo é plantar sonhos, né? Fala muito de empatia, de amor ao próximo, mas a ideia é justamente essa: semear essa literatura, às vezes, de repente, no meio de pessoas que não têm acesso a esse produto, né? Que o livro é um produto. E agora, para esse ano, espero, né? Eu e a Flora estamos em outra empreitada aí, junto com a dos Primos também, com a editora do Rio de Janeiro, que é um livro que se chama Mãe Terra Disse, né? Que é um livro que fala sobre essa beleza da natureza que às vezes passa despercebida no nosso cotidiano. Legal. A Menina que Plantava Sonhos é um livro muito bonito. Eu adquiri, mas falta um autógrafo do autor, né? Que falou que ia fazer e acabou não fazendo, mas enfim, né? Eu tô de máscara, mas eu tô rindo. Mas agora vamos entrar, Rafael, na música. Como que a música entrou na tua vida? Você também é autor de algumas músicas bem interessantes. A gente estava conversando antes de começar o programa sobre a noite, né? Que a gente sempre tocou na noite, enfim. Meu pai, cara, ele nos tempos áureos lá não da juventude, que eu já tinha nascido, então eu lembro dessas situações. Meu pai tocou nos grupos de samba rock. O seu Edson, né? E lá em casa vivia cheio de gente tocando. Então, assim, a relação com a música sempre foi bem estreita, assim, né? E tinha aquelas fitinhas TDK, assim, que todo final de semana ele ia limpar um rádio, ele ligava lá um Ray Charles. Eu lembro até hoje de ouvir Georgia todo domingo, né? Era um clássico. Se você perguntar pra ele, ele vai falar que não lembra, né? Mas, enfim, isso aconteceu. E aí eu sempre me interessei. Tive facilidade de estudar, de aprender violão de uma forma autônoma, né, autodidata. Aí depois disso eu fui para São Paulo e estudei guitarra no IGT, mas pouco tempo também. Não sou um exímio guitarrista, né? Conheço algumas coisas, mas não sou um exímio guitarrista. E lá eu já comecei com um trabalho de composição, né? E já compus algumas coisas e tudo mais. Aí eu voltei para cá. Voltei a trabalhar na educação e sempre usei a música como um recurso didático, né? Como um recurso para mediação de leitura, para contação de histórias, como um recurso para trabalhar a linguagem, o desenvolvimento cognitivo das crianças. Sempre usei a música para isso. E aí já tive algumas bandas de rock, né? A banda Elad, que foi uma banda com grandes amigos, que são amigos até hoje. Depois montamos o Escambo Trio, que era um trio, eu tocava contrabaixo nessa banda aí, com grandes músicos também.
E aí depois de um tempo, eu e o Thiago Tonello, que já passou por aqui, nós montamos uma banda que fazia pesquisa de música de candomblé e umbanda, e a gente tocava em formato de rock, né? Obviamente, né? Que devido a... É muito feio isso, viu, gente? Mas devido ao preconceito das pessoas, a banda não durou muito, porque a gente ia se apresentar, as pessoas iam embora. Mas isso não importou muito, porque o nosso lance era tocar, né? Inclusive, só aproveitando essa tag aí, eu acho que essa questão do preconceito na nossa sociedade é uma coisa muito importante a ser trabalhada, inclusive na literatura, na música, em todos os sentidos, né? Eu não assisto Big Brother, né? Mas para quem assiste os comentários que eu ouço, tá tudo muito nítido aí na nossa cara. Então a gente tem que se rebelar contra isso mesmo. Seja ele preconceito religioso, sexual, de qualquer forma, a gente tem que se rebelar contra isso. Mas enfim, aí essa banda, a gente até gravamos um disco, chamava Caboclo Rosa, gravamos 5 músicas. São músicas de terreiro mesmo, em formato rock and roll. Que é muito bom, por sinal. É legal, né? Ficou legal. Tinha o Rubinho tocava percussão, o Rubens Donzelli tocava berimbau e percussão, o Carlos Catelan na bateria, o Thiago Tonello no baixo, o Ângelo Bacilli na percussão também, e eu tocava guitarra e fazia o vocal, e todo mundo fazia vocal, né? E era bem legal, porque é música que contagia, música ancestral, né? E aí depois que fizemos esse trabalho, eu fiz um trabalho que eu gravei, compus as músicas e gravei todos os instrumentos sozinho, que se chamava In Self. As músicas são composições minhas, aí eu gravei o contrabaixo, eu tocando, né? Contrabaixo, bateria e violão, guitarra e percussão também, que se chama In Self, que são músicas autorais. Nesse disco tem 2 músicas que foram gravadas em parceria com outros amigos também, que aí o Maurinho tocou batera, o Leandro Peroso tocou contrabaixo, o Jonas guitarra, e aí foi um outro processo, um outro trabalho. E aí hoje eu estou trabalhando com uma produção nova, que é um projeto, na verdade, não é só um disco, né? É um projeto que se chama Canto Sabiá da Terra, que são músicas que trabalham a questão da expansão de consciência e da espiritualidade. Aí quem está assistindo vai se perguntar, nossa, o cara está falando de religião de novo. Não, eu não estou falando de religião de novo. Eu estou falando de filosofia, né? Filosofia de vida, de novas formas de encarar velhos problemas, né? Porque para mim, tá? Essa questão do autoconhecimento e de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, é uma questão que permeia a sociedade durante toda a sua existência, né? E eu tento trabalhar isso nesse projeto agora, que se chama Canto Sabiá da Terra. Para quem quiser conhecer qualquer um desses álbuns, tanto o Caboclo Rosa, quanto o In Self, quanto as músicas do Sabiá da Terra, elas estão todas no Spotify. Lá eu tenho uma página que chama Rafael M. Freitas. Por que M? Porque eu acho que tinha um outro Rafael Freitas lá, né? Então, Rafael M. Freitas. E lá estão todas as minhas músicas, minhas composições. Mas se você procurar Sabiá da Terra também no Spotify tem. Se procurar Rafael Freitas In Self tem. Caboclo Rosa também tem. Tá lá no Spotify. E no YouTube tem uma página lá também que se chama Rafael Freitas In Self. E no Instagram, se você colocar lá @Sabiá da Terra, vão ter as músicas desse projeto e algumas outras atividades que eu faço em relação a esse projeto, né? Porque eu acho que até como inspiração para escrever algumas coisas e de repente ter algumas umas expansões de consciência e mudanças de comportamento, eu acabei me propondo a fazer algumas atividades diferentes, né? E, por exemplo, agora em janeiro, eu fiz o Caminho da Fé. Eu andei 202 quilômetros a pé e serviu para aumentar essa bagagem aí, inclusive compor algumas situações em cima disso. Legal, Rafa. Para finalizar, a gente já está chegando ao final do programa. É um prazer inenarrável tê-lo aqui, né? Dizer assim, você falou de novas formas para encarar velhos problemas. Na verdade, essas formas são bem antigas, são novas para a gente, né? Mas elas já permeiam a humanidade há muito tempo. E assim, é impressionante, muito revelador o que, quando a gente conhece a expansão da consciência, que ela pode trazer para a gente. Mas, cara, agradecer você muito mesmo,
de verdade. E assim, é muito prazeroso saber que você é penapolense e contribui de uma forma tão assim, grande, tão suntuosa, tão legal para a nossa cultura. Porque Penápolis é um celeiro muito legal de pessoas que produzem. E você, mais do que ninguém, faz livro, música, né, faz textos, também está na Under, né? Já me aventurei na fotografia, mas aí eu percebi que não foi uma coisa muito minha praia. O Ângelo me deu várias aulas, mas não deu muito certo. Embora eu goste muito de fotografia. Mas já fizemos aí o documentário Naif, a Arte do Povo, junto com a Under Filmes. Aí no site da Under, na página lá também, tem algumas críticas literárias, algumas sugestões de literatura. Tinha um programa lá, tinha um programa Under Indica Literatura. Quem quiser tem algumas coisinhas lá também. E em breve, acho que talvez daqui uma semana, vai sair a página lá, realmente um site, rafaelfreitasescritor.com.br, que lá vai ter bastante trabalho que eu estou realizando, porque em breve nós temos, eu e meu amigo Anderson Marinho, estamos com um projeto aí de tentar expandir ainda mais esse processo nosso de literatura infantil. Que legal, cara. Prazer mesmo ter você aqui e gostaria que você desse suas considerações finais aqui para o nosso programa Canal Cultural. Eu agradeço muito, já passei pela Secretaria de Cultura de Penápolis, sei como é trabalhar lá, né? E espero que você tenha uma ótima gestão lá e todos são amigos, queridos. Agradeço muito o convite e sempre que precisar eu estou por aí, espero que também... E quem quiser entrar em contato, de repente falar um pouco de literatura ou conhecer os livros, eu quero adquirir um livro, procura lá no Instagram, no Sabiá da Terra, só mandar uma mensagem inbox lá que a gente conversa. Gente, muito obrigado, espero que tenha sido uma tarde produtiva, um bate-papo produtivo. E um beijo a todos, um abraço, valeu. Muito obrigado. Agradecer aqui também a Secretaria de Comunicação, né, você deu espaço, também o Armando Soares que ficou aqui na técnica. Muito obrigado, valeu gente, até a próxima, tchau.